você deve estar falando com você, porque essa irmã não para de falar de arrependimento, de mudança de mente, de proceder e parecer. Que é tudo isso? Queridos, pensem comigo. Quando Jesus veio a este mundo, o precursor dele, João Batista, falava a palavra arrependam-se. Ele usava este verbo, e é um verbo, eu vou falar, é um verbo de ação. Arrependimento não é um sentimento. A ação dele pode gerar um sentimento em você em algum momento. Arrependimento não é um sentimento. Diga para você mesmo, repita com você. O arrependimento, remorso, é uma das fases do arrependimento. Remorso, um grande pesar, é uma das fases do arrependimento. Remorso não é arrependimento. A palavra arrependimento é mudanças nas minhas ações, manifestação de mudanças nas minhas ações, na minha fala e nos meus pensamentos. Vamos lá. A salvação se dá por meio de crer no Filho de Deus e agir como ele disse. É justamente aí que eu preciso de arrependimento. Como que eu vou crer em Cristo? Cristo? E como que eu vou agir da maneira como ele age? Eu nunca agi assim. Você precisa de arrependimento. Veja o que está escrito em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, ou seja, a humanidade que está no cosmos, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus quer salvar o planeta Terra? Não, ele quer salvar todos os seres humanos que estão no planeta Terra. Esta palavra mundo é como a gente já estudou ali no secularismo. A palavra mundo, ela tem a tradução tanto para a humanidade como para o mundo cósmico, terreno, criado, e também para o sistema. E aí a gente tem que, na tradução, saber de qual mundo está falando. Neste caso aqui Deus amou a humanidade. Jesus foi enviado pela humanidade, por mim e por você. E ele não enviou para condenar o mundo. Ele enviou o Filho dele para salvar o mundo, para que todos fossem salvos por meio dele. É por meio de quem? Cristo. Veja o que o profeta Ezequiel disse. Quando se trata de arrependimento, de mudança de mente, vimos Josué falando assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, como condutor, como líder da sua casa, como sacerdote do seu lar, como chefe de família, ele ia encaminhar a casa dele. Ele poderia salvar os filhos dele? Não. Poderia salvar de uma maneira profética. Salvar, trazer livramento, trazer proteção, trazer preservação, como um bom líder, como um bom chefe de casa, como um bom pai. É profético isso. Jesus faz isso por nós. Mas ele não pode dar a vida eterna, ele não pode responsabilizar-se pelas ações dos seus filhos e do seu povo. Lá em Ezequiel 18 começa falando assim: olha, tem um provérbio aí que vocês usam, que os pais comeram uvas verdes e os filhos, o dente dos filhos que ficaram embotados, manchados. Eu digo a vocês que vocês não mais dirão esse ditado, esse provérbio por aí, esta frase. E qual era a analogia que Deus estava falando? Era o Senhor que estava falando com o povo de Israel. Ele estava falando a respeito da responsabilidade das ações de cada um. E aí ali no verso 19 já, o começo de Ezequiel 18, você pode e deve ler inteiro e meditar em Ezequiel 18 inteiro, e você vai entender muitas coisas que são
quebradas, que podem ser exterminadas, denunciadas e bloqueadas no que diz respeito à maldição hereditária e desautorização de espíritos familiares numa família, de uma geração para outra. Por quê? Por causa deste texto. Eu acho legalidade neste texto para reivindicar a minha salvação pessoal e a minha libertação pessoal. Veja o que diz do 19 ao 24. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai, uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O arrependimento é individual. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Vou falar isso de novo e muitas pessoas serão libertas enquanto eu falo isso. Abra sua Bíblia em Ezequiel 18. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A filha não leva a culpa da mãe, a filha não leva a culpa do pai, os filhos não levam a culpa dos pais, nem do pai dos filhos, nem as autoridades que estão sobre você não levam sua culpa daquilo que você comete, das ações, das infrações. E também as autoridades, o que eles cometem espiritualmente está sobre eles. Ai, mas injustiça foi cobrada em cima de mim. Vamos continuar lendo e depois a gente fala sobre isso. A justiça do justo lhe será acreditada, a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Porque Deus é o Deus de toda misericórdia. Continuemos no texto. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Coisas justas? A manifestação do arrependimento. Devido aos frutos de arrependimento dele, ele vai viver. Teria eu algum prazer na morte de um ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, também um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Aí veja a continuação desse texto, já nos versos 30 ao 32. Portanto, a nação de Israel, quando a Bíblia na Velha Aliança ou na Nova se refere à nação de Israel, está querendo se comunicar com o povo de Deus, aqueles que agora têm aliança com Deus. Portanto, povo de Deus, nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Meu Deus, maravilhoso é esse texto, maravilhosa é a tua palavra. Arrependam-se e vivam. Deus não tem o prazer na morte espiritual de ninguém, nem na culpa colocada com ninguém. Mas ele não pode fazer nada com o nosso livre-arbítrio, o maior poder dado ao homem desde a criação do mundo. Ele não pode fazer nada com a decisão de Eva, mas ele pôde fazer algo em relação àquela decisão de Eva. Ele planejou, ele providenciou o plano da redenção para mim e para você. E se eu fosse você aí,
davam glória a Deus, eu gritaria de júbilo. Porque quando Deus fala para mim e para você se arrepender, tem gente que olha isso como um encargo. Ai, que peso o arrependimento. Que peso! É um presente, a possibilidade de se arrepender, de você poder mudar de rota e de você ter um recurso para limpar os seus pensamentos. Ele não pediu de você, ele não nos pede de mim e de você uma ação que ele mesmo não traga o livramento junto com essa ação. Aí veja, o precursor de Jesus dizendo, naqueles dias, Mateus 3, do 1 ao 8, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Já estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós lemos Ezequiel na Velha Aliança. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Olha João confrontando os religiosos da época, os fariseus e os saduceus. João já veio mostrar para que o reino em manifestação na vida de uma pessoa tem o propósito. Confrontar o pecado em todo monte da sociedade. Então, vemos João confrontando o monte da religião com a fala dele. Da onde vocês tiraram que com essas ações, com as suas práticas de pecados, vocês vão herdar o reino, hein? Mostrem frutos de arrependimento, porque arrependimento é ação e mentalidade. Eu mostro frutos de arrependimento com mudanças, transformação na minha mente, na minha ação. Eu vou falar isso para você em cada versículo lido, que nem um disco riscado nunca mais vai se esquecer que arrependimento não é o choro. Não é um choro. O arrependimento não é aquele pesar. Aquele pesar é o começo do processo do arrependimento. Ele vai te levar a desejar uma vida nova. Daí em diante, veja em Mateus 4,17, vimos o profeta falando, o profeta que veio na mesma época de Jesus anunciar a vinda dele, e agora o próprio Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar, lá em Mateus 4. Em Mateus 4, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus lhes respondeu, Lucas 5, 31 e 32, não são os que têm saúde que precisa de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Você sente algum pesar no seu coração? É o Espírito Santo, é o próprio Espírito de Cristo te chamando. Venha mudar de mente. Se arrependa, confesse esse seu pecado a Deus e venha mudar a sua mente. Vamos ler mais duas passagens bíblicas para completar este começo de aula. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu. Lucas 15, 7. Por um pecador que se arrepende, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ah, Meli, então não vale a pena eu permanecer firme na rocha que é Jesus, eu permanecer na videira verdadeira, porque eu permaneço, Jesus disse que é melhor quando o pecador se arrepende. Ei, não é disso que ele está falando. Ele está falando daqueles que acham que não precisam dele. É melhor um que se arrepende, que precisa de mim,
que precisa da minha palavra, que demonstra dependência de mim, do que 99 que se acham justos. Porque guarda aí, toda a justiça de Deus, ela é feita em Cristo. Não é por meio da minha e da sua obra. Não é por meio da minha e da sua obra. Toda a justiça de Deus é feita por Ele na minha e na sua vida. E o último versículo, Lucas 24, do 45 ao 47. Então, lhes abriu o entendimento. Está se referindo a Jesus e aos seus discípulos. Esse lhes abriu o entendimento, lembra quando a gente estudou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Ou seja, o entendimento deles foi aberto porque eles estavam permanecendo com Cristo, para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Por que que eles precisavam entender isso? Porque o arrependimento para perdão dos pecados é a tua entrada ao reino. Quando eu sou perdoada, eu tenho todo o direito das dádivas da justiça, da herança da graça. Arrependam-se e vivam, arrependam-se e recebam a vida que Cristo veio reconquistar para vocês. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.